Hoje a Yara me chamou para fazer uma entrevista. Tipo entrevista de mãe e filha. Mas é tipo uma entrevista, mas é entrevista. E é tipo entre mãe e filha, mas é entre mãe e filha. Então tá, depois dessa introdução super bem escrita e coerente, vamos às perguntas. Por que você decidiu largar o seu trabalho lá na cidade para vir morar e trabalhar aqui na roça com seus pais? Bom, não foi uma decisão assim de hoje para amanhã, né? Vou parar hoje e começar na roça amanhã. Foi uma ideia que eu fui amadurecendo. Inicialmente, continuei trabalhando na minha profissão, né? Eu sou turismóloga e sempre trabalhei com planejamento turístico, então eu trabalhava muito nos municípios aqui da região, com desenvolvimento turístico, formação de conselhos de turismo. E comecei a perceber que meus pais estavam tendo dificuldade de lidar, né, de gerir o queijo, né, a produção, a fazenda, só os dois. Apesar de já ter os funcionários na época, mas só para os dois ficava pesado, porque além de tudo eles tinham um outro trabalho. Então eu comecei a vir aos poucos, em 2012, ajudando no tempo que eu tinha, comecei a entrar em alguns aspectos, algumas questões, e em 2015, que foi realmente, né, 3 anos depois desse início da minha decisão, 2015, de fato, eu parei de trabalhar, né, foi a hora que eu mais comecei a trabalhar, eu acho, mas parei de trabalhar na minha área, apesar de que o turismo está sempre envolvido aí, né, o turismo gastronômico e de experiência, não tem jeito, né, anda tudo muito junto, mas foi quando eu realmente saí do meu trabalho e vim ficar exclusivamente por conta da roça e do queijo catauá. E o que você acha que mais romantizam sobre a vida aqui na roça? Que a gente escuta e já fica, não é bem assim. Eu adoro quando as pessoas entram aqui e falam: ai, que lugar tranquilo, deve ser um sossego morar aqui. Não, não é um sossego morar na roça. Um sossego é quando você vai para um hotel fazenda, entendeu? É quando você vai para um lugar que ele é todo preparado para te receber. Quando você mora, né, vive e trabalha no lugar, não tem sossego nenhum. E em geral as coisas acontecem nos momentos mais complicados, né? O momento que você quer descansar, por exemplo. Então você acorda de manhã, num domingo, e estraga a bomba, né? Ou você levanta numa segunda-feira com sua agenda toda planejada. Eu tenho que separar tais pedidos, emitir tais notas, despachar tais produtos. E tá tudo certinho para o seu dia render exatamente aquelas 10, 12 horas de trabalho, porque menos que isso a gente não consegue. E aí estraga uma ordenhadeira, ou falta luz. Enfim, não existe sossego na vida da roça. Existe paz, né? Claro, paz a gente tem. A gente não tem o barulho da cidade, né? A gente não tem as loucuras ali, que são principalmente viver nos grandes centros. A gente sabe como que é, né? A gente também já viveu. Mas tranquilidade, assim, calma, a gente não tem, não. A gente corre muito, todo dia e o dia inteiro. E o que você diria que mais mudou em você depois de mudar a vida inteira? Hoje eu sou uma pessoa que preza pelo sono. Eu durmo cedo, 8, 8:30 da noite eu já tô dormindo. Eu acordo com as galinhas, não, eu acho que eu acordo antes das galinhas, né? Porque elas costumam acordar ali no amanhecer. Quando eu acordo ainda tá escuro. Eu acho que eu sou uma pessoa menos agitada hoje, continuo agitada, né? Mas talvez menos ansiosa do que eu era. Isso também pode ter vindo com a idade, não sei. Mas acho que viver nesse ambiente propicia isso, né? Você tem mais calma para pensar e olhar para dentro. Mais tempo de qualidade. E mais tempo de qualidade. Quando eu morava em Belo Horizonte, e a Ari ainda era muito pequena, ela nasceu lá. E quando ela fez 4 anos, eu me formei na faculdade e a gente veio embora. No mesmo dia que eu me formei, a gente veio embora. Ainda veio de carona com o caminhão que trouxe a nossa mudança. Porque a gente não aguentava ficar, a gente e eu, né? Ela tinha 4 anos, ela ficaria em qualquer lugar. Não aguentava ficar mais um dia. E tem alguma coisa que você abriu mão por ter vindo pra cá e mudado de trabalho, de trajetória, e que você sente falta? Não. A gente morar onde a gente trabalha tem suas dificuldades, claro. Mas não tem tempo de deslocamento, né? A gente acorda e com 5 minutos a gente está no trabalho. Eu já contei o tempo de troca de roupa, escovar dente, no banheiro, tomar café. Aqui a gente só tem que atravessar a estrada, então tá ótimo. Bom, então a gente falou um pouquinho do passado e o futuro, assim. Quais são os próximos planos para Catauá? Eu acho que uma fazenda, né, produtiva, ela tem que ter produção. Muitas produções, né, de preferência. E o Manu vir para cá foi um ganho gigantesco, né? Manu, meu marido, e é cozinheiro, então ele trouxe a charcutaria com uma técnica muito legal. Hoje, além do que a gente tem a charcutaria Catauá, a gente tem as geleias que ele faz também com maestria, elas são um sucesso, todo mundo adora. Sorvete de queijo, que aí depois ele criou para um festival, que é o Festival do Queijo, queijo cachaça. E eu acho que para o futuro, o que a gente precisa, além de diversificar a produção dos queijos, né, que hoje a gente já começou esse processo, né, nós estamos em fase de certificação, eu acho que a gente precisa incrementar mais o turismo.
e trazer eventos para cá, né? Aí eu volto lá na minha profissão, na minha área, né? Na minha especialidade principal, porque a gente sabe o tanto que é interessante, o tanto que é legal para as pessoas vir, conhecer a nossa história, conhecer os produtos na origem, mas também é muito difícil para a gente, no dia a dia, parar para organizar essa parte, né, da experiência turística. Não é uma coisa tão simples de ser organizado quando a gente tem um dia a dia já tão corrido. Então, eu acho que para o próximo ano, pelo menos, né, 2026 em diante, 27, a partir de 2027, a gente precisa começar a estruturar melhor o turismo e ter mais roteiros de visitação na propriedade. A gente já faz, mas a gente precisa incrementar e ter mais, para que mais pessoas possam vir e conhecer e não ficarem só do outro lado da tela. É vir experimentar na fonte, que eu acho que é muito importante.